pedimos a Silene a prece de abertura. E nós demais acompanhamos mentalmente. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e agradecer por este amanhecer de domingo, por a oportunidade desses estudos, de podermos compartilhar conhecimentos, experiências para nós e para os desencarnados. E pedimos, Pai, para que tudo que aqui aprender, a gente possa fazer o possível para colocá-los em prática na nossa vida do dia a dia, para que possamos nos evoluir cada vez mais. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais daqui da casa e aos nossos anjos protetores, por esses estudos, e sendo assim, damos agradecidos e damos aberto esses estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos lá. O item 7 é o primeiro item do capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Gustavo, pode ler para nós esse item? Maravilhoso e sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações fosse uma concepção isolada, fosse o produto de uma lei, ela poderia, com alguma razão, merecer a suspeita de ser uma ilusão. Mas então, por que essa crença é encontrada com tanta frequência entre todos os povos antigos e modernos e no livro santo de todas as religiões conhecidas? Alguns críticos dizem, é porque o homem, em todos os tempos, sempre gostou do maravilhoso. O que o homem entende por maravilhoso? Aquilo que é sobrenatural. O que ele entende por sobrenatural? Aquilo que é contrário às leis da natureza. Então o homem conhece tão bem essas leis que é capaz de estabelecer limites aos poderes de Deus? Pois bem, que ele prove que a existência dos espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza. Que os espíritos e as suas manifestações não podem ser uma dessas leis. Observem a doutrina espírita e vejam se esse encadeamento não apresenta todas as características de uma lei admirável, que resolve tudo o que as outras filosofias não puderam resolver até agora. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de causar uma impressão material em nossos sentidos, de nos transmitir seus pensamentos, resulta da sua própria constituição fisiológica. Assim, não existe nesse fato nada de sobrenatural nem de maravilhoso. Se um homem morto voltasse a viver em um corpo físico, se os seus membros dispersos se reunissem para formar novamente o seu corpo, isso sim seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Seria também uma verdadeira revogação das leis da natureza, que Deus somente poderia realizar através de um milagre. Não existe nada de semelhante na doutrina espírita. Então, nós vemos que é a sequência do que a gente já vinha estudando no capítulo anterior, que era a espírito. Agora temos essa daí na sequência. O que é falar sobre esse item aí? O que entendeu? Alguma dúvida? Acho que o ser humano, mesmo aquele que não é do espiritismo, né? Ou até mesmo aquele que não acredita nessa questão dos espíritos, questão justamente que leva ao sobrenatural, ao maravilhoso, né? Isso acho que causa até um certo fascínio, na verdade, assim, uma curiosidade, né? Mas aí tem truque, não tem truque, enfim, né? Mas... E às vezes justamente duvidam de algumas situações. Essa semana eu estava vendo até
um vídeo que justamente, mas Jesus fez milagres, né? E aí estava explicando que na verdade não eram milagres, né, que ele fazia. Ele tinha capacidade de fazer, e nós também temos, né? Mas um dia a gente vai chegar lá, mas é justamente a questão de entender o que acontece, quais são os fenômenos, e tu começa a entender que não existe nada de sobrenatural, na verdade. Isso aí é fruto de um desconhecimento, né? Normalmente a pessoa nem estudaram, mas estuda o Espiritismo mas não, já é uma ideia normalmente pré-concebida, e que daí fica difícil de aceitar uma coisa diferente quando a pessoa não está disposta, ela está no seu firme propósito já de não aceitar, e ainda some-se a isso o orgulho pessoal que cada um de nós temos, ainda essa dificuldade de aceitar uma mudança, de aceitar que teve uma ideia equivocada e depois mudar, que temos também. Então fica difícil daí. E o sobrenatural é uma coisa que, de início, como eu disse, os milagres, muita coisa foi entendido pelo desconhecimento. Porque milagre mesmo não acontece, né? Porque nada acontece na vida da gente por acaso. Tudo tem um porquê. Através do estudo, a gente entende que está nas leis naturais. Essa sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos, tudo está dentro da lei natural, né? Na verdade, também a questão histórica, né? Os povos antigos, se tu olhares, havia crença nos espíritos. O Antigo Testamento deles era repleto de situações, por exemplo. Mas a sociedade ocidental vem trazer esse materialismo, a questão da matéria, para nos prender, né? E aí que muda essa concepção para nós, ocidentais. Os orientais, os povos de matriz africana, a presença da espiritualidade, e a doutrina ela vem clarear isso, vem acender uma luz sobre esse conhecimento antigo. Porque nós, a sociedade ocidental, que deixamos, por uma questão de interesses, de crer na existência dos espíritos. Essa mudança de chave da própria religião. É uma forma de esconder a verdade, né? Eles queriam esconder a nossa verdade. Mas ela, como é uma lei natural, lei divina, ela vai sobrepor, com certeza, todo mundo vai entender. Mas por enquanto o pessoal ainda coloca nessa, parece que para uma cortina de fumaça, assim, para clarear bem. Isso aqui o Allan Kardec fez um trabalho interessante, que ele coloca a questão posta, segundo o ponto dos materialistas, dos contraditores da doutrina espírita, e daí ele traz os argumentos que fundamentam a visão espírita. E ele começa assim, porque as pessoas dizem que os espíritos não existem. Negue esse fato. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, ou seja, algo que só o espiritismo defendesse, aí então teria uma razão de suspeita e de merecer a ideia ou fechação de ilusória, né? Mas daí ele pergunta: diga-nos, porém, por que, como ela deparamos tão vivaz entre todos os povos antigos e modernos? Porque todos, mesmo os pagãos, tem uma série na Netflix chamada Viking, que toda a série, e as novas também, tem fenômenos mediúnicos, porque era uma prática daquele povo. Eles não tinham as ideias espíritas, mas o fato já existia. E nas religiões cristãs não existe? É claro que existe. A transfiguração de Jesus, o Moisés e Elias, que apareceram para Jesus e os apóstolos, tudo isso são fenômenos mediúnicos, sim, desde o tempo
que Moisés, né, quando foi por escritas os 10 mandamentos nas tábuas da lei, na verdade era uma pedra, né, foi um fenômeno mediúnico, se é que aconteceu conforme está escrito. E tem vários outros, então não há o que discutir. Mas daí, responde os críticos, porque de todos os tempos o homem teve gosto do maravilhoso. Porque daí quando a gente entra com esses argumentos, diz assim, não, mas é que todo mundo sempre quis admirar alguma coisa impossível, segundo a visão deles, né? E preferem acreditar no imaginário, na realidade, porque eles acham que a realidade é aquilo que é palpável. E daí Kardec pergunta, mas o que entendeis por maravilhoso? Se nós formos olhar, às vezes, eu já tenho repetido várias vezes aqui, porque alguns cientistas materialistas contumazes e persistentes nas suas ideias defendem como sendo o fato é mais maravilhoso, se fosse real, do que a realidade. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas basta ver a explicação que eles dão, né? E daí responderiam ele, o maravilhoso é o que é o contrário às leis da natureza, nem fala de Deus, não acredita em Deus. Daí ele pergunta, mas conheceis porventura tão bem essas leis? Como é que a pessoa pode falar se a ciência está sempre evoluindo? Toda hora a própria ciência se contradiz, o que hoje faz mal, amanhã faz bem, o que hoje é verdade, amanhã deixa de ser, ou não é uma pura verdade. A evolução não para, nós não vamos chegar ao fim do conhecimento da ciência, pelo menos na condição de humanidade terrena. Então não dá para dizer que se conhece tudo que a ciência pode fornecer. E daí depois vem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias à lei da natureza. Hoje a gente comenta bastante aqui, a própria física quântica está provando o contrário. Eles dão outro nome, chamam de observador, mas para nós é o espírito que sobrevive à matéria e que, através de um organismo físico aqui na Terra, se manifesta no planeta. E daí Kardec prossegue, o pensamento é um atributo dos espíritos. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos, por conseguinte, de nos transmitir seu pensamento, resulta, se assim podemos nos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Fisiológica, se assim podemos nos exprimir. Porque a pessoa vai pensar que fisiológica é só aquilo que é físico, material, né? Mas o espírito também tem uma constituição fisiológica que é o corpo espiritual. Nós chamamos de perispírito. E que ele se manifesta no mundo dos espíritos. Então eles têm recursos para transmitir o pensamento, inclusive atuar sobre a matéria. Quem não conhece, alguém já presenciou fatos de fenômenos físicos, né? Mas a maioria não. A maioria só ouviu falar. Mas se todo mundo fala em todos os lugares do mundo, fenômenos de materialização, como esse que eu mencionei do Moisés e Elias, que está na própria Bíblia, no Novo Testamento. Então, como é que pode se negar? Eles têm recursos para fazer coisas que, para a gente que não entende, parece maravilhoso, sobrenatural. E daí Kardec finaliza esse capítulo, esse parágrafo, esse item, aliás, tornar um homem a viver depois de morto. Tem muitos cristãos que defendem isso e negam a existência do Espírito. Eles defendem que um dia nós vamos ressuscitar. Falta, no nosso ver, assim, um estudo mais aprofundado dos túmulos. Vão sair dos túmulos. Agora imagine que tem pessoas que morreram de tudo que é jeito, aqueles que foram queimados. Foram devorados por bicho, tudo. A ciência já provou que aquilo que compõe o corpo, ele vai para outro corpo, animal ou vegetal, ou volta para a natureza, em outras, até mesmo em minerais. E aí seria recomposto tudo isso. O que forma hoje, por exemplo, o corpo do Gustavo, amanhã pode formar o meu corpo numa outra reencarnação, não tudo, mas parte dele, né? E aí, digamos que eu estou falando já na visão espírita. Mas digamos que não seja eu, seja uma outra criança do futuro. E aí, quando o Gustavo fosse despertado segundo essa crença, o corpo daquela criança seria formado com seus elementos, ou com o do Gustavo, ou o Gustavo ia roubar o elemento dela para formar o seu corpo de novo. Isso sim seria uma derrogação das leis da natureza.
E o Espiritismo não prega isso. O Espiritismo é filosofia e ciência. E até Kardec disse que se a ciência provasse que o Espiritismo estava errado num ponto, o Espiritismo acompanharia a ciência. Mas, como eu disse, a ciência está provando o contrário, que isso é verdade, com outras palavras, mas está confirmando aquilo que a gente já conhece desde 1857, para quem começou a ler as obras naquela época. Nesse ponto eu comentei que não tive uma outra oportunidade fora do ambiente político. Tinha um podcast, né? Que era, acho que era um programa da Rádio Hoje que virou podcast, né? Que era do Luciano Potter, e era Deus Existe. E aí vinha gente de tudo que era crença, religião, profissão e tudo, debater ali, né? Aí uma vez foi esqueci o nome do cara agora, mas era físico, né? Ele era cientista, enfim, né? E aí ele falou, não, a ciência não prova que hoje, a ciência não prova que Deus existe, né? Mas ela também não consegue provar que ele não existe, né? Tá aqui o código, né? E aí começaram a debater a respeito disso, né? E que o Wilson comentou, né, desde lá de trás, da série Vikings ali, por exemplo, cheio de eventos mediúnicos e tudo mais, né, até outras, se a gente for, me veio em mente quando o senhor comentou, quando a gente, mesmo pessoas que não acreditam, né, nessas situações, tem momentos na sua vida ali que estão passando por uma dificuldade, tem que resolver algum problema, e daí quando vem uma ideia, uma inspiração, tem um sonho, alguma coisa, né? Mas foi Deus que me mandou nessa. Se é Deus, mas se foi Deus que te mandou, é uma mediunidade, né? No fim das contas. Alguém vai falar alguma coisa. E se não existisse a mediunidade, muitos médiuns não iam ver espíritos, captar mensagens, né? Aí eu pensar que era uma pessoa que tinha algum problema psicológico para dizer que estava vendo espíritos, captando mensagens, que não era uma coisa normal. Mas aí com os estudos que a gente vai adquirindo, a gente vai vendo que aquilo ali é uma coisa normal, que aquilo ali acontece de verdade mesmo, que não é tudo uma mentira, né? Um estudo sério. Eu não sei se alguém lembra, uma vez apareceu na televisão, um cara da medicina natural, que ele dizia que era Jesus Cristo que tinha vindo, tal de lembra dessa história? Cristo, cara, é criação natural. E tem seguidores, dentro daquilo natural do corpo, né? Eu lembrei desse cara. Dizia que era Cristo, daqui está, não, meus Cristo não vão fazer isso, fazer aquilo, e os caras estavam, e ele foi se apertando umas partes ali, que fez assistindo. Bom, nós vamos dar sequência agora para o item 8, que ele ainda segue mais ou menos no mesmo. Vocês vão pedir para a Jaque a leitura agora do item 8? Sim. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço, sem ponto de apoio. Não constitui isso uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra? Antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de triunfar da força de atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não parecia maravilhosa, diabólica? Por louco houvera passado aquele que, há um século, se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que, naquela época, só ao diabo era possível andar tão depressa. Por que então? Um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias,
ter a propriedade de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível.Ora, foi exatamente por quererem, ao observar estas espécies de fenômenos, proceder por assimilação, que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há, nem haverá negação que possa fazer não seja irreal, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que por hora podemos dizer. Se um fato ficar comprovado... Eu acho que aí o item 8 aí já dá para nós comentar aí depois. Aí, ó, Sirlene, Vanessa, queremos ouvir a voz de vocês hoje. Eu posso... Ó, a tia começou a falar, que fala primeiro, tia. Olha, o que a gente está lendo aqui, para nós não é uma novidade, né? Porque a gente sabe isso aqui, que para quem não conhece, como falou o irmão lá que estava lendo, é uma coisa assim, para muita gente era diabólico, era uma coisa sobrenatural, né? Mas para gente que já estudou um pouco e que tem muito ainda que estudar, porque a gente nunca aprende nada, para a gente é bem natural isso aí, né? Deixar para a Vanessa falar um pouco, tirar as dúvidas dela também. Não, o que eu ia apontar, que eu acho muito interessante na leitura, é as comparações que eles fazem para a gente conseguir entender os fenômenos, né? Como agora a comparação de como, por exemplo, o hélio dentro de um balão consegue tirar essa atração da gravidade e consegue fazer com que o balão suba. E por que isso não poderia ser aplicado de uma certa forma para algum outro fenômeno físico, enfim, o movimento de algum móvel, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que eles fazem comparações no livro com fenômenos físicos reais que auxiliam o entendimento de que desses fenômenos podem acontecer, né? Então fica muito fácil, fica claro de conseguir enxergar que, na verdade, o espiritismo ele está aliado à ciência, né? Eu sou cientista, eu gosto de pesquisar, e muitas coisas que eu vejo no livro, ele ensina, né? Ele deixa bem claro que, sim, essas coisas podem acontecer, não é nada que é sobrenatural, maravilhoso, da forma que, né, algo que não poderia existir, né? Então essa foi algo que sempre me chamou a atenção no espiritismo e que foi uma das coisas que me trouxe também a estudar, além das questões mediúnicas, né? Essa comparação com a ciência e que os fatos, de fato, podem acontecer. Se nós disséssemos para os nossos avós que agora nós íamos estar reunidos aqui, muito distante, como a Vanessa em Porto Alegre, a Sirlene em Santiago, o seu Júlio e a dona Sandra em Joia, mais outros presencial aqui, nós conversando, enxergando, com sotaque semblante todos aqui, e que estaríamos todos juntos. Para eles pareceria uma coisa sobrenatural ou não? Seria um milagre. Bem grande. Então, hoje, para nós, é uma coisa sobrenatural, como disse o irmão, é um milagre? Não, é uma coisa natural, faz parte, a gente entende por quê, entende às vezes como funciona, e então é uma questão de apenas um avanço no conhecimento. Como esses outros, vai ser uma questão só de avanço dos conhecimentos e todos vão chegar a um consenso que não tem como negar, assim, hoje não tem como negar, nós estamos todos reunidos. Eu me lembrei daquele desenho dos Jetsons, que eles, bem antigo, que eles falavam por vídeo no desenho, e aí quando eu era pequenininha não imaginava aquilo, né? A gente achava que seria impossível.
E hoje a gente faz exatamente igual mostrava no desenho. Então é bem como tu falaste, né? É um avanço no conhecimento. E quem dirá o que mais vai avançar para o futuro, né? Mas às vezes acho que é assim que as coisas evoluem, né? Alguém vai lá e larga uma ideia, né? Não, mas isso aí tá louco. Aí vai ter alguém que vai... Não, será que não dá para fazer funcionar? Então, acho que é assim também, né? Que as coisas vão indo. A utilidade funciona mesmo, né? Mas é coisas boas, né? Ideia, né? As ideias boas. Tem uma passagem na Bíblia, né, também que diz que o mundo se converteria numa grande sala de reuniões, né, no Antigo Testamento. E é o que a gente vê agora. Então, na verdade, tudo já era esperado, de certa forma. E se tu falasse há 10 anos atrás, tu vai fazer uma cirurgia, mas o médico não está na sala, ele está lá em São Paulo. Não ia fazer. A Unimed acaba de comprar um equipamento ali, né? À distância. Agora eu lembrei das cirurgias espirituais. E com maior precisão ainda, né? Maior precisão. E tem pessoas que não acreditam, né, na cirurgia espiritual e realmente acontece, porque muitas pessoas foram curadas através de cirurgias espirituais. Agora tu falaste no... Tem o Centro do Rio de Janeiro, um dos mais... A tua mãe, né, ela passou por uma cirurgia espiritual, ela tinha um nódulo na tireoide há muitos anos, hoje ela é falecida, né, que não tinha naquele tempo avanço para fazer cirurgia e tal. E aí ela ela passou por 2, né, ela fez todo o período de cuidado, de repouso, e daí secou. Sim. E aí, passado algum tempo, né, quando ela voltou pro médico, mas como que ele tá aqui? Ele existiu, mas tá seco, não, mas... muitas pessoas fizeram exames após a cirurgia espiritual e foi contestado, foi comprovado que a pessoa já não tem mais aquele problema que tinha, né? Foi solucionado aquele problema que a pessoa tinha. Então, como a gente não vai acreditar que existem espíritos, né, em mediunidade? Não é uma coisa sobrenatural. Às vezes o que a gente lê, ou pega um livro para ler, né? Assim, mas isso eu li, está acontecendo hoje, é uma coisa que já vinha vivendo, né? Se pegar isso já está escrito, mas está escrito quantos anos para trás, né, gente? Tem nas passagens do livro do André Luiz, né? Ele coloca muitos ensinamentos que estavam no mundo espiritual que hoje estão. É verdade. O homem mesmo, pelo livre-arbítrio, com situações do cotidiano nosso aqui encarnados, às vezes tu avança, mas o teu meio ali segura, foi uma âncora. A humanidade sempre avançou, e a Terra está em um caminho, mas fatores sociais sempre, como eu disse antes, históricos, sempre represaram isso. Essa mudança por causa da crença, da Idade Média. Quantos médios e quantos foram para a fogueira, né, Inquisição, né? Se não tivéssemos essa âncora, estaria represando as manifestações, não estaríamos mais adiantados, né? Mas por que ocorre? Justamente pela própria influência espiritual. E muitas vezes não quer que você avance, né? E a tua vibração. Nesse sentido, fugindo um pouquinho, esses tempos estava refletindo, me deparei com uma situação, né, de que Chico Xavier lá, eu tinha comentado, né, que quando o homem estabelecer bases na Lua, vai ser permitido a gente ter contato com outros mundos e tudo mais. Agora já tem esses projetos Artemis e tudo para ir para lá, tudo a partir de 2030, né? Mas aí justamente eu também estava vendo essa questão do avanço, às vezes ser devagar, aos pouquinhos, né? Eu acredito que estava vendo
um vídeo, o cara fez a reflexão, eu pensei, poxa, mas é verdade, né? Esse contato e até todo mundo saber que existe o contato, não vai ser o plantão da Globo ali, dizendo que teve, né? Vai ser bem devagar também, às vezes até para... Porque daí muita crença ia cair por terra, na verdade, né? E eu acredito que até nisso Jesus Cristo vai ter o cuidado também, né? Para ter uma preparação antes, de alguma forma, né? Sim. E eu pensei, pô, verdade? Tudo tem seu tempo, a evolução não dá saltos. A evolução tecnológica já avança muito, e nós temos que avançar moralmente, porque muita tecnologia com pouca moral tem um perigo. Sim. Então, é uma coisa que tem que ir avançando os dois e dentro de um certo limite, conforme até a nossa capacidade de compreensão, né? Então vamos usar ela só ao nosso favor, né? Tem que ter a moralidade para poder ajudar todo mundo. Imagina a mediunidade de chegar no caixa do banco e pegar o dinheiro lá sem o caixa contestar, sem assinar nada. Que perigo. Chegar ao ponto da loja, tu chegar de servir e pagar no caixa ali sem precisar. Então, um pouco longe. Mas aquele operário, nós vimos naquele espaço de ufologia de Santa Maria, Sarandi, 1958, não foi? Sim, o agricultor. Ele foi, entre aspas, abduzido. Ficou 10 dias, parece que. Desaparecido, Ele retornou escrevendo livros, frases, e falando de situações que hoje nós contemplamos, né? E ele entrou numa nave, foi para uma outra cidade, ele tinha algo na parede, o homem conversava com a mulher ali e tal. E aquela questão, claro, que foi, né, uma questão mediúnica, uma questão de contato espiritual. Mas eu volto a dizer, ali, na Inquisição, nós mesmos, né, o egoísmo do homem, o poder da caneta de mandar, nós vimos numa evolução de Cristo, dos apóstolos, e nós chegamos no momento em que você crer, você se manifestar sobre isso, virou o quê? Crime. Sim. Morte, fogueira, Joana d'Arc. A Joana d'Arc, né? Ela deixou até os gatos, os escritos foram queimados depois quando houve a repressão, né, a doutrina espírita. O próprio Jesus foi crucificado. Exato. Mas por interesses, né? E aí a gente deixa de crer. A gente para com isso. O Kardec continua aqui argumentando sobre o fato do Espiritismo não ter nada a ver com essa questão do maravilhoso e do sobrenatural. Mas ele também procura apontar os argumentos de quem está do outro lado. Por exemplo, ele diz assim, entretanto, objetarão, admitir-se que um espírito pode escrever uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. E aí perguntaria esta pessoa, não constitui isto uma derrogação da ilegalidade? Do que eles estavam falando aqui? Porque as ideias espíritas foram despertadas pelo que ficou conhecido pelo fenômeno das mesas girantes. E uma das peculiaridades dessas mesas é que, além de produzirem ruído, elas também se levantavam. E numa primeira visão apressada, seria uma derrogação da própria lei da natureza. E essas questões é que chamaram a atenção de Kardec. Ele foi verificar se havia algum truque, se havia alguma artimanha de quem fazia o que ocorresse esse fenômeno, pelo menos que estava presente e que participava. E verificou que não existia. E daí percebeu que essas mesas eram respostas inteligentes. Daí ele perguntou, mas como pode uma mesa que não tem cérebro dar respostas inteligentes? Aí os próprios causadores do fenômeno, de forma direta, que eram os espíritos, disseram, mas não são as mesas que falam. Somos nós, a alma daqueles que vivem na Terra, os espíritos. E aí começou esse estudo de Allan Kardec. Mas as pessoas que não estavam presentes, e não era muita gente, considerando a população mundial da época, isso foi, como eu disse, em 1861, né, que foi publicado esse livro,
Isso já tinha sido publicado em 1857, no Livro dos Espíritos. Poderiam dizer assim, mas isso não é uma drogação, porque eles não viram. Poderiam dizer que era um truque. Daí eles assim, constitui, mas da lei conhecida. Que eles nem imaginavam o que ia acontecer em torno de 150 anos depois. Hoje nós temos os trens-bala japoneses, deve ter em outros países também, que não tocam os trilhos. Eles só tocam quando chegam na estação e logo não começa a se deslocar. Em seguida ele já é suspenso pelo magnetismo e atraído inclusive pelo magnetismo e atinge velocidades de até mais de 300 por hora. Eles até limitam a velocidade por uma questão de segurança. E existem projetos, inclusive, de criar tubos onde se retira o ar e os trens podem desenvolver velocidade até superior às dos aviões de forma suspensa. Parece fantástico, mas já temos esse trem que mesmo com a resistência do ar anda nessa velocidade de suspenso. Quem é que imaginaria aquilo? Eu não sei o peso de um trem daquele. São talvez milhares, de umas centenas de toneladas, né? Toda a composição. E mesmo que coloque milhares, o magnetismo ele consegue suspender. Outra coisa, o Gustavo falou nesse podcast, quando perguntaram assim, se acredita na existência de Deus, e daí as pessoas dizem, ele existe. E se nós formos olhar o Livro dos Espíritos, não usa pronome pessoal. Kardec pergunta, que é Deus? Porque essa ideia de ele, de uma forma até involuntária, nos leva a pensar em Deus como sendo um ser humanizado. E nós não temos condições de entender Deus. A resposta dada no Livro dos Espíritos para nós já é mais que suficiente e inclusive está nos colocar num beco sem sair. Se começarmos a questionar e buscar respostas, vamos nos perder. Os próprios Espíritos alertam sobre isso. E aí ele coloca aqui, notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação. Eu estava olhando aqui no celular, o que é assimilação. Vou ver se consigo abrir de novo. E diz aqui, adquirir, adotar, absorver, apropriar-se, aprender, apreender também, compreender, integrar, captar, entender, incorporar. Tem vários sinônimos para a palavra, né? Mas Kardec diz que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação. E unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Não é impossível e demonstra-se que é possível, demonstra-se inclusive a sua existência. Tem várias pessoas, inclusive cientistas, que participaram de pesquisas para provar que era falso e se convenceram do contrário. Aqui no Brasil ficou notório um fato que aconteceu com a revista, acho que era Cruzeiro, né? Na época. Tinham 2 repórteres que foram entrevistar Chico Xavier e se apresentaram como sendo estrangeiros. E o Chico Xavier caiu na conversa deles. E depois Emmanuel escreveu uma obra, acho que era o Livro do Espírito, que, não me lembro qual é o livro que o Chico Xavier deu para eles, né? Uma dedicatória. Acho que era o Parnaso, a leitura. Através da psicografia do próprio Chico. Chico escreveu de forma inconsciente, não leu, entregou. Eles também não leram. E aquilo, daí eles divulgaram na revista que enganaram o médium, porque se fosse um médium verdadeiro, ele teria percebido que não se tratava de repórteres estrangeiros, mas brasileiros. E aquilo repercutiu muito mal para a imagem do Chico, ele ficou sofrendo pela razão, perguntou a Emmanuel por que ele permitiu que isso acontecesse. Ele falou que era para que Chico não se envaidecesse, que ele ficasse mais, em outras palavras, precatado contra as armadilhas, né? Mas passado um ano depois, um desses repórteres, inclusive, deu uma entrevista, agora, recentemente, em televisão, que o colega dele que estava junto
Nessa artimanha ligou para ele se ele já tinha lido a dedicatória. Ele disse que não. Eu disse, então leia. Daí eles foram ler na dedicatória, estava o nome de cada um. Então eles enganaram o médium, mas não o espírito. E eles provam por isso que, e isso ficou provado para eles, que embora o Chico não tivesse percebido, ou o médium não tivesse percebido que o fenômeno existia, alguma coisa percebeu que estavam enganando o médium. E essa coisa é o espírito. E acima de tudo isso tem o Criador. Que é o que é? A gente não sabe, a gente chama o Criador. Também está escado dizer o Criador. Uma causa, a causa primeira. E a própria ciência diz que não se pode ter um efeito inteligente de uma causa não inteligente. Tudo que a gente vê é inteligente. Então deduz-se que essa seja a inteligência suprema. E aí Kardec encerra esse item. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer não seja ele real. Ou seja, o fato é real. Não adianta você dizer que não é. Você pode teimar. Você pode dizer que o fogo não queima. Se botar a mão no fogo, queima. Porquanto negar não é provar. Para nós não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que por agora podemos dizer. E aí fica por conta da ciência, corroborar ou não. E a gente volta a pesar, né? Aos poucos se corrobora. Nesse sentido de o que é Deus, eu já parei para refletir assim, no sentido que eu venho da Igreja Católica, né? A gente está acostumado, né? Vai rezar o creio, né? Deus está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Assim, aí tu cria uma imagem que Deus, quando nós, até mesmo pela questão começando a ler, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando a gente tiver uma evolução, vai ser nos permitido a ver, entender, compreender, né? Mas aí às vezes tu ainda tem a ideia de que Deus, tipo, tá, é aquele ser superior, né? O homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, tudo, né? Mas aí eu já parei para pensar, como a gente vai, evolui. Daí a gente entende que Deus daqui a pouco não é o que a gente imagina que seja hoje, é outra coisa, né? Por isso que a gente tem que estudar e sempre tem que aprender. Nunca. Nem existe palavras para descrever reencarnações, a gente vai ter que ter para aprender bastante. Deus cria o tempo inteiro, né? A propósito de criar o tempo inteiro, a ciência ainda teima, a maioria, em estabelecer uma data que chamam de formação do universo, que é o Big Bang. Agora tem telescópio, acho que é uma nave, sei lá, um aparelho que tem aí, telescópio novo, né? E começou a descobrir galáxias onde se acreditava não existir, e com idade muito maior do que o que se supunha ser a idade do Big Bang. E aí os cientistas mais tradicionalistas, vamos dizer assim, né, esse é um termo que se pode usar, que não querem ceder às evidências, dizem que os cálculos devem estar errados. Que coisa teimosa, né? Porque, segundo o que a ciência dizia, o universo teria em torno de 12 bilhões de anos. E essas galáxias são mais antigas. E aí está provando que a ciência não sabe muito. A física quântica que está buscando ainda, claro, teoria, não dá para... Inclusive o Big Bang é uma teoria. Como é que vai provar o Big Bang por enquanto? Não existe como provar. E existem as teorias da física quântica embasadas em cálculos, estudos deles, que não existe só esse universo, não existe o universo. Já ouviram falar isso aí, né? Eles chamam que existem multiversos, que o nosso é apenas um. E aí ninguém sabe, por exemplo, o que é um buraco negro? Sabe que é um lugar em que toda a matéria é sugada, nem a luz escapa. Mas o que tem nesse buraco negro? Então aí você levanta a teoria. Isso talvez um dia, daqui a alguns milhares de anos, a gente descubra. Só que a ciência anda tão rápido que às vezes surpreende em pouco tempo. Se consegue descobrir. E essa questão do multiverso, né? Essa não falou a palavra, até as histórias em quadrinhos
Já fazia, né? Sim, o Homem-Aranha Multiverso. Ele encontra vários. Vários Homem-Aranha. No item 9 a gente vai aprender mais um pouco. Vamos ver o item 9 já. Alguma coisa a gente já falou que vai aparecer aqui, daí deve dar para encerrar daí. Bom, Walter, pode ler para nós? Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitaríamos mesmo a causa que o atribuis a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos, aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Fazer-se-ia, mister, aqui uma demonstração completa, que, no entanto, estaria deslocada e, ademais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente e, do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhe ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas o envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência dos seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. E então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Então, aqui, sobre os efeitos inteligentes das comunicações de espíritos, aqueles, como disse ali, que ainda não vemos com os olhos da matéria, mas que transmitem essas ideias inteligentes, os pensamentos, que a gente capta e que não corresponde ao daquela assembleia dos participantes da reunião, vamos dizer, mediúnica. Então, esse item é sobre isso. Efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Comentários? Rosana, queremos ouvir a tua participação. Oi, sim, pois é, a gente, na verdade, a gente morre pelo corpo, né? E desde que eu era criança eu pensava,
eu vou morrer pelo corpo, não pode que tudo acaba quando eu morrer, né? Eu pensava, mas e o eu? Isso que eu sou, para onde vai, sabe? E desde criança eu também fui criada na Igreja Católica, mas eu sempre me questionava sobre isso, né? E eu não aceitava que a gente morria e acabava tudo. Então, para mim, quando eu conheci a doutrina, eu me identifiquei e é o que eu acredito mesmo, né? Então, assim como tudo foi evoluindo, a doutrina também evoluiu, né? Começou com as mesas, quando levantavam as mesas, que os espíritos, na verdade, fizeram isso para chamar atenção, né? Chamar a atenção, inclusive, de Kardec, que foi lá investigar e escrever sobre o espiritismo depois, né? Sobre os espíritos e coisas. Então, não é possível que a gente morre e acaba tudo, né? A gente tem esse espírito que fica. A gente só morre pelo corpo. Agora ela falou quando a Rosana falou, quando era criança, ficava imaginando, mas não pode acabar tudo, né? E eu, quando era criança, eu olhava para o céu, tinha uns 7 anos, e eu pensava assim, será que eu morri? Não sei. Já é alguma coisa que a gente já tinha algum conhecimento em outras encarnações, né? Que já sabia que a morte não existia, que a gente continuava vivo. Eu acho que é um consolo para a gente, né? Quando a gente desencarnar, a gente saber que a gente vai continuar vivendo, vai continuar estudando, várias coisas que a gente sabe, lê nos livros, né? Que é como se estivesse aqui, e a gente vai procurar sempre se evoluir cada vez mais. Tanto aqui na Terra, como lá no plano espiritual. Isso é muito importante para a gente. Paulo, que está pensativo ali, o que ele tem para nós transmitir esse pensamento aí? Assim, tudo, para mim, parece tudo natural isso aqui, porque a gente já foi criado na doutrina espírita e parece que vem essa sequência. Vocês tiveram experiência de outras, eu sempre falo que isso agrega. Vindo uma outra religião, aprender outras coisas, chega aqui, aprende essa sequência, vai juntando os dois conhecimentos e vai chegando uma média. E eu já vim direto aqui, parece que é tudo natural para mim, aqui não tem nada de novo, assim. Desde pequeno eu já vi a minha mãe falar da comunicação pelos espíritos, então para mim parece que é tudo natural, assim. Então não tem nem como comentar isso aqui, é tudo natural. A caminha é diferente, né? Eu te falei lá na casa, a última vez que eu tomei uma mijada da minha avó eu já era adulto, ela me ligou, não atendi, depois eu liguei, onde é que tu tava? Não, eu tava no centro espírita. Aonde que tu tá? Não, quero saber. Já foi no Sarah. E depois a minha mãe me liga, mas o que tu foi falar pra tua avó, né? Depois a avó ainda foi ligar pra mãe, né? Pra dizer, pode se perder. Mas pelo jeito a tua mãe era mais compreensiva. Sim. Pode ser ela. A minha família também é toda católica. Eu me criei na católica, né? Mas depois, eu sempre tive essa curiosidade, não vou dizer a palavra correta é curiosidade, mas eu sempre desacreditei daquela dogmática toda, sabe? E daí depois, quando eu conheci o Walter, ele já era espírita. E aí então só solidificou aquilo que eu já pensava, né? E eles até hoje, eles não aceitam. Não acreditam quando a gente fala alguma coisa. Eles já sabem. Então já vai, não adianta, então vou... Eu tenho os meus filhos e os dois, eles não vão quase no centro espírita, não são de participar em estudos e coisas. Não, porque a gente até gostaria, mas é que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Mas se a gente está conversando em casa, eles acreditam.
que existem espíritos e que existe mediunidade, né, comunicações e coisas. Então, eles nunca disseram, não, isso aí é mentira, isso aí não é verdade, né? Eles acreditam. E gostam de ouvir a gente falar sobre isso. Manter um diálogo com pessoas que não têm argumentos fundamentados é bem difícil, porque eles vão como aqui embasados em dogmas, e dogmas não podem ser discutidos, embora a ciência também às vezes aponta alguma coisa como se fossem dogmas. E esse item começa assim, ó. Sempre Kardec começa buscando o argumento que o opositor no diálogo teria para fundamentar suas ideias e combater aquilo que o Espiritismo divulga. Se o fato, ou seja, o fato do fenômeno das mesas que se levantaram, né, ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo que a causa que... Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuísse. Havia um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Perguntariam eles, né, no caso. Aí é que está o maravilhoso sobrenatural. E como é que Kardec fazia esses diálogos imaginários? Porque ele tinha esses diálogos com o pessoal que ele convivia. Porque a gente sabe que ele era um pedagogo, era uma pessoa que falava mais de uma língua, escreveu vários livros, inclusive de gramática francesa. Com 20 e poucos anos tinha uma escola própria já, que ele ensinava as crianças da sociedade, e convivia com pessoas de alto intelecto. Inclusive colegas deles que estudaram na Suíça, em Yvetot. E essas pessoas tinham argumentos fundamentados naquilo que eles achavam que era o correto. E, embasado nessas conversas, ele escrevia esses diálogos que aqui eu acredito seriam hipotéticos, né, mas que aconteciam com outras palavras. Porque o que eles queriam? Eles queriam uma prova. Ah, tá bom, você me prova que a mesa salva, mas como é que tu diz que a causa é o espírito? E daí ele prossegue, far-se-ia mistério, aqui uma demonstração completa, que no entanto estaria deslocada e ademais constituiria uma repetição, porque a experiência já foi feita. Foi tanto isso que eu mencionei antes, que foi essas experiências que atraíram a atenção de Kardec, porque Kardec também nem imaginava essas coisas quando ele foi buscado pela primeira vez, porque sabiam da sua capacidade e da sua racionalidade, para que ele analisasse e, assim como os outros, se convencesse de que o fato era real. E ele fez mais do que isso, porque daí eles perceberam que existia muita informação em vários pontos vindas e solicitaram a ele que fizesse uma análise e compilasse obras que apontasse aquilo que fosse fundamentado e que condizesse com as diversas informações, separando, vamos dizer assim, o joio do trigo, né? Porque sempre tem as pessoas que vão pelo fantástico, pelo maravilhoso, e acabam se envolvendo em mistificação mesmo. E daí ele prossegue, todavia, resumindo a algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio, que nós falamos antes, né? Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E mais adiante ele diz aqui, ó, assim foi que de observação a observação se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a causa primeira dos fenômenos, né, deixando de apenas viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas o envoltório etéreo, invisível no seu estado normal. Visível para nós, né? Para nós, os seres normais que só temos 5 sentidos. Mas os médiuns os veem, alguns até confundem com seres encarnados. Isso é bastante comum. E os casos mais gritantes, um dos que é narrado por Divaldo Pereira Franco, no seu emprego público, ele trabalhava no que hoje veio a ser INSS, tinha outro nome. Como é que era o nome? Você lembra da Porta Letra? Eu estou tentando lembrar aqui, eu vi a palestra dele no filme, ele fala. Tinha antes do base, acho que era, coisa assim. Não, era antes do INAMS, era um dos primórdios. Então ele atendia e às vezes ele se dirigia ao balcão, tem até um filme que retrata isso.
E chegando lá, ele conversava com as pessoas, como nós estamos conversando aqui. E os colegas ficavam se olhando, assim, esse cara que tá pirando, tá falando sozinho, né? E daí a colega dele um dia combinou com ele, assim, quando chegar alguém, você olha para mim, e se eu confirmar com a cabeça que é um encarnado, você vai entender, senão não. Porque o interessante é que os espíritos, as pessoas desencarnavam, se tornavam espíritos desencarnados, mas não deixavam de se preocupar com as questões materiais. Tinha gente que queria ver o seu processo. Eu ia lá e queria saber o seu processo. Já pensou agora? Agora, quantos iam estar lá procurando aposentadoria? Com a fila que tem. Bom, mas já temos adiantado no horário. Eu sei que o Wilson ainda tinha, ficou nos devendo um pouco ali, mas vamos ter que encerrar agora. E é bom que fique esse gostinho de quero mais, que domingo que vem contamos com a presença de todos aí para continuarmos nesse nosso encontro. Então, Vanessa, gostaria de fazer a prece de encerramento para nós hoje? Eu sou um pouquinho envergonhada, mas tudo bem. Acompanhamos atualmente, então. Então, gostaríamos de agradecer a presença de todos, a presença dos nossos mentores, a presença dos nossos anjos protetores, por esse momento de estudo, por esse momento de aprofundamento na doutrina espírita, por estarmos aqui, podermos aprender, podermos estarmos juntos em torno de algo melhor para nossas vidas, aprender e se aprimorar, né, e saber um pouquinho mais sobre essa doutrina. Agradecemos, então, a presença dos nossos mentores, nossos anjos, né, e todos que acompanham a nossa casa espírita. Deus, por favor, esteja conosco, nos guiando e nos acompanhando nessa semana que vem pela frente. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e por estarmos aqui. Então, nesse momento, eu encerro as nossas atividades. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Assim seja. Um abraço a todos, fique com a paz de Deus, com seus familiares, uma boa semana. Até domingo.